Ok, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre potências de base 10. 10 elevado a n, aqui o 10 é a base e o n é o expoente. Esse n está representando qualquer número real. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim infinitamente. Também pode ser negativo, que nós vamos ver esse tipo de potência posteriormente. Mas o 10 é a base e o n representa qualquer número real. Esse 10 elevado a n significa que é o número 1 seguido de n zeros. O que é isso? Por exemplo, aqui, 10 elevado à quinta potência. A base é 10 e o expoente é 5. Nós temos aqui, então, que o n, que era o nosso expoente, nesse caso aqui ele vale 5. Então a gente vai colocar o 1 e vai acrescentar n zeros. São 5, vou acrescentar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então 10 elevado à quinta potência equivale a 100 mil. Outro exemplo aqui. 10 elevado ao quadrado. É o 1 acrescentado de n zeros. Se o n aqui é 2, o expoente é 2, vou acrescentar 2 zeros. Ok? 10 ao quadrado é 100. Mais um exemplo aqui. 10 elevado ao cubo. É o 1 e vamos acrescentar 3 zeros, que vai dar 1000. As potências de base 10, elas são úteis para escrever números muito grandes. Aqui nós temos um exemplo, 1.200.000. Nós podemos escrever esse número como potência de base 10. 12 vezes 10. Vamos contar quantos zeros tem agora. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 12 vezes 10 elevado à quinta potência. Ou também, a gente pode colocar uma vírgula aqui. Vai ficar 1,2 vezes 10 elevado à sexta potência. Certo? Aí agora como a gente colocou a vírgula aqui no 1,2, o expoente, que era 5, passou para 6, porque ganhou mais uma casa decimal aqui. Aqui nós temos um outro exemplo, 228 milhões. Esse número equivale à distância de Marte ao Sol em quilômetros. Então a distância de Marte ao Sol é aproximadamente 228 milhões de quilômetros. Como podemos escrever isso em forma de potência de base 10? Vamos colocar. A gente vai escrever os números que não são zero. Ou seja, tem um 2, um outro 2 e um 8. Então, 2,28 é como se a gente tivesse colocado a vírgula aqui, 2,28. Vezes 10. Agora vamos contar quantas casas decimais tem depois dessa vírgula que a gente colocou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse número será o expoente da potência de base 10. Então, 228 milhões de quilômetros equivale a 2,28 vezes 10 elevado à oitava potência quilômetros. Ok? Esse tipo de transformação é útil quando a gente tem que fazer uma conta envolvendo dois números grandes. A gente transforma para a potência de base 10, que depois vai facilitar essa conta utilizando as propriedades das potências. Um assunto que nós vamos ver posteriormente, nas matérias posteriores, ok? Notação científica. O que é notação científica? Esses números que nós escrevemos, 1,2 vezes 10 elevado a 6, ou esse último aqui, 2,28 vezes 10 elevado à oitava potência, eles foram escritos em forma de notação científica. 1,2 vezes 10 elevado a 6, 2,28 vezes 10 elevado à oitava potência. Isso aqui chama notação científica. Nós pegamos um número aqui, 228 milhões, escrevemos ele como sendo 2,28 vezes 10 elevado à oitava potência. Isso aqui chama-se notação científica. É uma outra forma de escrever esse número grande. Observe que nesse tipo de representação, o número, nós temos dois fatores, uma multiplicação com dois fatores. Ok? Esse número aqui é um número que não é a potência de base 10, e depois temos uma potência de base 10, certo? Observe que nesse tipo de representação, o número que multiplica
a potência de base 10, ou seja, o primeiro número aqui, ele nunca pode ser menor que 1 e nem maior que 10. Certo? Por isso que aqui nesse exemplo, ao invés de colocar 228, nós colocamos 2,28. Por quê? O 228 ele ia ficar um número maior do que 10. Então, para ele ficar menor que 10, a gente colocou 2,28. Então, esse vídeo foi para explicar um pouco a vocês o que é potência de base 10 e o que é notação científica.